Então, boa tarde a todos. É um prazer estar essa tarde aqui com vocês, podendo ouvir um pouquinho das colegas de outros estados. Meu nome é Mariana da Cunha Aires. Para fins de acessibilidade, eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, no momento soltos, estou usando óculos na cor verde, colar e brincos dourados e blusa na cor vinho. Eu sou psicóloga, pós-graduanda na modalidade de residência hospitalar. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Atendimento Psicológico em um Ambulatório Pós-Covid, um olhar integral para o sujeito. Esse trabalho é da minha autoria e como coautora a Sônia Dalman, que é a minha preceptora, psicóloga no campo onde eu estou atuando. Então, a pandemia, ela trouxe diversas transformações, né, nos modos de vida, de adoecimento e de perdas da população, né. Esses aspectos, aliados à infecção pelo coronavírus, que necessita de isolamento domiciliar ou hospitalar, tem o potencial, então, de afetar a saúde mental desses sujeitos, trazendo, então, repercussões, mesmo após o período de isolamento. Uma dessas repercussões é a síndrome pós-Covid, que é caracterizada, então, como um padrão de sequelas após a Covid, né, que necessitam de acompanhamento especializado ao longo de algumas semanas ou meses, a partir de uma equipe, então, multiprofissional. Nesse sentido, então, esse trabalho visa descrever a importância do atendimento psicológico para esses pacientes após a Covid-19. Esse trabalho, então, é um relato de experiência a partir dos atendimentos realizados por mim, enquanto psicóloga residente, no período de março a junho de 2021. Os atendimentos são feitos no ambulatório pós-Covid, que é localizado no Serviço de Atendimento Especializado em Infectologia do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande, que fica, então, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no extremo sul do país. Esse ambulatório foi criado em outubro de 2020 e, atualmente, ele é referência no Rio Grande do Sul para a criação de novos serviços que visam o mesmo objetivo dessa reabilitação pós-Covid. No ambulatório, a gente conta com diversas especialidades, como, por exemplo, infectologistas, pneumologistas, neurologista, cardiologista, psicóloga, nutricionista, educadores físicos, dermatologista, fisioterapeutas, entre outros. Então, como é que chegam esses pacientes? Após 21 dias do diagnóstico ou da alta hospitalar, esses pacientes podem ser encaminhados para o ambulatório pós-Covid. Nesse momento, após os 21 dias, é feita, então, uma triagem pela equipe de enfermagem e marcada a primeira consulta com a infectologista. A infectologista, então, vai encaminhar, a partir de um protocolo inicial, para cardiologista, pneumologista e para psicologia, né? E aí, a partir disso, são feitas, então, as avaliações e os próximos encaminhamentos, né? Para neurologista, fisioterapia, nutricionista, dependendo da demanda desse paciente, tá? Então, na psicologia, como é que é feito? É realizada uma avaliação psicológica, é aplicada a escala de Hamilton para ansiedade e depressão. E o que a gente procura, então, nessa primeira avaliação psicológica determinar? Se esse paciente, então, possui sequelas pós-Covid-19, né? Se ele teve, então, mudanças de humor, de comportamento, se está tendo dificuldades emocionais de lidar com algum aspecto após a Covid-19. Pacientes que têm demandas, né, mas que não são após a Covid-19, então a gente acolhe, orienta, encaminha para a rede, né, faz alguma espécie de encaminhamento, mas ele não segue no ambulatório, porque o ambulatório é determinante para questões após a Covid. Até o momento da escrita do resumo, que foi em meio de junho, né, eu tinha atendido, então, 36 pacientes, desses 20 tinham tido necessidade de atendimento. Hoje, já foram atendidos, então, 43 pacientes e 25 ficaram com acompanhamento psicológico. Então, como é que é feita essa classificação? Como eu mencionei anteriormente, é feita essa avaliação para ver quais desses pacientes, então, tiveram as sequelas após a Covid-19 e esses, então, precisam de acompanhamento psicológico e, então, eles passam a ter esse acompanhamento semanal. Um estudo recente, publicado na revista The Lancet, ele foi realizado agora, durante a pandemia, em pacientes pós-Covid, né, até 6 meses após a infecção pelo coronavírus. E ele analisou em torno de 236 mil pessoas e identificou que 34% desses indivíduos apresentaram sequelas psiquiátricas, psicológicas ou neurológicas, né?
Então, assim, a gente salienta a importância desse cuidado em saúde mental para esses pacientes, então, que passaram pela COVID. Então, tem sido possível observar que esse mesmo cenário pandêmico se apresenta de maneira diferente para a população. Enquanto alguns pacientes tiveram na hospitalização um processo de cura, com um olhar para a esperança, para reflexões para a vida, outros tiveram como uma sentença, com muito medo da morte ou de não conseguir superar. Esse segundo grupo, que se apresentou com mais medo, com mais angústia, é os que têm tido, então, uma maior mudança de humor ou comportamento na pós-Covid, né? Embora a experiência seja individual, algumas coisas se assemelham, né? No primeiro grupo, mais relacionado à esperança e que não tem tido necessidade de acompanhamento psicológico em sua maioria, se percebe que são pessoas mais velhas, que já tiveram alguma questão de adoecimento ou hospitalização, ou que já tiveram questões durante a sua vida que tiveram que enfrentar, possuindo uma capacidade de resiliência maior. Em comum, no segundo grupo, que tem tido essa necessidade de acompanhamento, são pacientes mais jovens, ou então que não possuíram obstáculos durante a sua trajetória, e com isso estão com dificuldades de encontrar esses recursos internos para essa situação de enfrentamento, né? Um fator complicador nessa reabilitação emocional dos pacientes, né? Como mencionei anteriormente, são esses pacientes que tiveram poucos obstáculos na trajetória. Outro fator tem sido o luto, né? Ou seja, aqueles pacientes que perderam algum ente querido, algum amigo, familiar que veio a óbito pela COVID, tem feito com que, aliado ao sofrimento já existente pela sua contaminação, tenha que lidar também com o processo de luto. As sequelas físicas também têm sido um fator complicador, dores articulares, musculares, inchaço, dispneia, são fatores físicos que muitas vezes limitam as atividades rotineiras ou de lazer, que antes esses pacientes faziam de forma satisfatória, né? Questões dermatológicas, como a queda de cabelo, também têm impactado os pacientes, né? Principalmente na sua autoestima, fazendo com que, então, eles se encontrem mais frágeis emocionalmente, né? E com maior dificuldade de enfrentar esse momento, né? Com um humor, às vezes, mais depressivo devido a esses fatores, tá? Então, né, diante do que a gente vem experienciando até o momento, tem se percebido, né, a importância desse cuidado em saúde mental para esses pacientes pós-Covid, né? E pensando que, bom, embora tenha uma parte dessa população que consiga tirar do adoecimento um impulso para reflexões, um olhar esperançoso para a vida, e às vezes até mudanças de comportamento positivas a partir dessa experiência, né, a gente precisa levar em conta que uma parcela bem significativa está com um importante sofrimento emocional, mesmo após passado alguns meses do diagnóstico ou da hospitalização. E essas consequências, né, que esse sofrimento traz, tanto pelo coronavírus quanto pelas situações que cercam, né, da pandemia, a gente percebe, então, que não fica só no momento do diagnóstico e da hospitalização, e sim após a alta. E aí, por isso, é importante esse olhar atento, porque, ao que parece, mesmo após a pandemia se extinguir, né, a gente ainda vai ter um grande adoecimento mental, um impacto em diversos setores da sociedade a longo prazo, né, como, por exemplo, o setor da economia, né. Esses pacientes que se encontram na síndrome pós-Covid, em sua maioria, acabam precisando se afastar do trabalho, acabam entrando no auxílio-doença, até que possa, então, se encontrar uma reabilitação física e emocional, ou que se possa encontrar uma melhor qualidade de vida para voltar a exercer essas atividades, e isso muitas vezes demanda um certo tempo, né? Cada corpo tem respondido de uma forma, não existe um protocolo pré-estabelecido de que, bom, em tantos meses esse paciente vai recuperar a sensibilidade das mãos, em tantos meses a memória vai voltar ao que era antes, né? A gente não tem um padrão, então enquanto alguns pacientes se recuperam em 3 meses, outros levam 10. Então, não tem como a gente ter esse controle de quanto tempo vai demorar para que a população, a sociedade, consiga retornar a algo parecido com o que era antes, né? E, nesse sentido, a gente percebe, então, a importância do nosso trabalho para auxiliar esses pacientes nas estratégias de enfrentamento para esse momento, né? Então, o atendimento psicológico no ambulatório pós-Covid, né, tem se mostrado muito promissor, tem auxiliado no processo de elaboração do adoecimento e os lutos,
acolhendo, reconhecendo os sentimentos e criando, então, junto a esses indivíduos, estratégias de enfrentamento para que se possa elaborar esses processos da forma mais saudável possível, né? Pensando que são momentos muito dolorosos, que às vezes é realmente muito difícil se encontrar formas de viver com algumas sequelas ou com algumas condições que não se sabe por quanto tempo vai viver, mas que a gente possa, então, encontrar a forma mais saudável de conviver com isso pelo tempo que for preciso. A referência utilizada, muito obrigada, e o meu e-mail para contato, caso alguém precise entrar em contato.